Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 13 de abril, mas eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo ele não vai ter spoilers, mas eu vou falar o que você pode esperar do filme, que sério, é muito divertido e eu vou falar o que eu posso aqui sem estragar a experiência de vocês. E lógico, depois quando estrear o filme eu vou voltar e falar dele aqui com spoilers no canal. Então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente acompanha aí esse grupo que acabam se unindo em prol de um artefato. É uma sinopse bem simples, eu não vou falar muito porque eu mesma fui sem muitas informações do filme, eu tinha visto um trailer e era isso, eu não cheguei a ver as cenas que ficaram disponíveis na CCXP porque no dia eu tinha um compromisso, então pra mim tudo era novidade e eu acho que também isso me fez me surpreender muito com todo o material de uma forma geral. Mas o que eu digo pra vocês é que como essa jornada pro artefato acontece, é bem interessante e os outros plots também. Então assim, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que é uma história cativante. Ela parece simplista a primeiros olhos, ou até mesmo pelo material de divulgação que foi mostrado, eles meio que mostram assim, basicamente, que o filme, ele é um filme que não é pra ser levado a sério, mas que contempla aí o mundo de Dungeons & Dragons. O filme, ele é isso, só que ainda assim, eu acho que ele tem uma história que ela é bastante comovente, que é bastante cativante. É até interessante porque quando eu tuitei, saindo da cabine, falando que eu tinha acabado de assistir, e eu cheguei a responder sobre a história, como que ela era, perguntaram se era meio tipo Piratas do Caribe, e eu diria que meio que sim, porque você vê esse grupo que um é muito diferente do outro, a forma que eles se juntam também é bastante interessante e eu acho que é uma aventura gostosa de assistir. Tem um humor meio sessão da tarde, é aquela aventura que é muito gostosa de acompanhar, então é por isso que eu também acho que Piratas do Caribe acaba sendo uma boa comparação pro estilo de filme. A história em si não tem nada a ver, tá? Mas o grupo, a história, a jornada de uma forma geral, eu acho que é um bom comparativo. Só pra dar um adendo aqui que eu acho importante, eu não sou a maior conhecedora de Dungeons & Dragons, tá? O meu contato, ele se iniciou mesmo ali por causa de Stranger Things. Eu já tive a oportunidade de jogar RPG, mas nunca propriamente dito Dungeons & Dragons, era mais de preencher ficha e criar a história ali, sem essencialmente seguir ali uma história, ou alguns até de tabuleiro, enfim. Esse é meu contato com RPG de uma forma geral, mas não Dungeons & Dragons essencialmente. Entretanto, devo dizer que na sessão que eu tava, tinha uma galera que era bem conhecedora. Então eu ouvi em alguns momentos, eles falando, meu Deus, é fulano, ai, não acredito que estão usando isso. E também pela minha falta de conhecimento, eu fui anotando algumas terminologias que iam falando no filme e fui pesquisar depois. Então sim, o filme ainda assim ele contempla quem jogou, quem conhece, e ele trabalha muito bem o universo, como que esses personagens são envolvidos na história, ou até mesmo na construção dos vilões, quem que eles são. Então eu sinto sim que ele é um filme trabalhado com muito carinho para quem conhece o universo do jogo, mas de uma forma geral ele é um filme que ele não tem essencialmente um tom sério, sabe? Então é aquele filme que apesar deles estarem lutando contra certos terrores, ainda assim não é tão aterrorizante quanto, por exemplo, o Vecna ali em Stranger Things, sabe? Acho que deu pra entender mais ou menos como que é o tom do filme. E devo dizer também, a forma que a jornada acontece, ela também é meio que nem acontece no RPG. Aí eu posso falar porque eu já joguei, porque não necessariamente os personagens precisam se conhecer previamente, né? Então é muito legal como que a jornada acontece, como cada um tem as suas motivações, e é interessante também como eles utilizaram algumas características de classes, né? Seja para um desenvolvimento que nem é no jogo de tipo você começar mais fraco e ir desenvolvendo conforme a jornada vai acontecendo, ou até mesmo como eles utilizam algumas características muito gritantes para humor. Então eles conseguem trabalhar muito esses trejeitos, sério. Eu achei muito legal porque eles prestaram muita atenção em vários detalhes e eu acho que é isso que enriquece a narrativa, além de, lógico, um elenco maravilhoso. Gente, pra mim,
muito do sucesso do filme também tá na sinergia desse elenco, como que essas coisas foram encaixadas e quem que foi escolhido para os seus papéis, porque eu acho que cada um representa muito bem. Eu particularmente amei a Olga, eu acho que ela é engraçadíssima, mas ainda assim é uma das personagens que mais se leva a sério, então eu gostei bastante de como a atriz utilizou as características da Olga. Também gostei muito da druida e como ela se faz necessária em algumas situações, seja para alguma piadinha ou para algumas missões realmente acontecerem. Gosto muito do Simon também, o personagem dele tem um desenvolvimento bastante interessante, e gosto muito também do nosso bardo, que é interpretado pelo Chris Pine e é o principal protagonista. Muito da história gira no entorno dele, mas também é interessante ver que conforme ele vai ficando confortável com a jornada, com seus companheiros, a história ela vai ganhando mais forma, então a gente vai sabendo mais informações, seja de algo que ele até já tinha contado pra gente, mas sem alguns detalhes, enfim. Então ele é um personagem que é bastante interessante, além de engraçado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive a oportunidade de entrevistar parte do elenco, o Chris Pine e o Hugh Grant foi um deles, além também dos diretores. E uma das coisas que eu tinha perguntado pra eles era sobre o porquê, né, o bardo ser um protagonista. Mesmo, por exemplo, The Witcher, que o bardo super foi falado e tal, ele ainda assim não era o protagonista. Ele é um personagem que chamou a atenção, mas ele não era o protagonista. Então é muito interessante como eles conseguiram trabalhar os personagens que supostamente seriam secundários e dar mais vantagem a ele, assim como também o Paladino. Gente, o Paladino interpretado pelo Regé Jean, que é o nosso Bridgerton, nosso eterno Bridgerton, ele é um personagem interessantíssimo, é muito legal. Eu não vou falar muito dele pra não entregar. Eu gostei muito de ter sido surpreendida aqui. E outra coisa que eu quero falar também, que ainda envolve o elenco, é como algumas participações que a gente não fazia ideia que iria acontecer aí no filme também são bastante surpreendentes, e quem faz, né, a participação. Então, assim, quando você tem a magnitude do que é o filme, as pessoas que participam, tipo assim, gente, o Hugh Grant, sabe? O cara era famosíssimo por comédias românticas, sabe? Ele tem um humor peculiar, o personagem dele também chama bastante atenção, e eu acho que é muito interessante como a história dele é envolvida com a história do bardo. O Forge, gente, ele tem um humor muito peculiar, assim como o Hugh Grant, então é muito legal como que ele se envolve na história. Tem alguns trechos aí no YouTube que inclusive você pode ver, você pode ter boa ideia como que é parte da interação desses personagens. Mas eu digo pra vocês que eu realmente gostei de ir sem saber muita coisa, sem ter visto muita coisa. É um personagem que traz reviravoltas legais, assim como a Safina, que acaba interagindo bastante com ele. Gostei muito de como eles trabalharam os taianos. Eu acho que eles são a coisa mais séria que o filme acaba trazendo. Eu gostei muito de como foi contada a história deles e qual que é esse grande perigo que eles vão enfrentar aqui. Agora, uma coisa que eu preciso dizer que não é muito legal, mas aí assim, gente, é coisas muito pontuais. Tem alguns efeitos que é mais de poder e tal, que eu não curti tanto, não achei tão bem feito, mas é como eu falei, são coisas muito pontuais, porque numa forma geral, eu acho que o filme ele trabalha muito bem os efeitos visuais, inclusive quando tem algumas criaturas, efeitos de animais, que nem sempre é algo que fica bem feito. Eu acho que aqui eles conseguiram trabalhar muito bem, tiveram um cuidado muito grande. E eu preciso dizer também, gente, que tem um dragão que ele aparece nos trailers que, assim, eu não acho que vocês estão preparados pra de fato ver o que é esse dragão. É sensacional. Então, assim, de uma forma geral, o que eu quero falar é que ele é um filme que é realmente muito divertido, que acaba trazendo um elenco que tem uma sinergia muito boa. Ainda assim, eles conseguem construir uma mitologia, um universo bastante interessante, a ponto de, se o filme for um sucesso, eles conseguem tanto utilizar esse grupo de novo, quanto trazer uma nova jornada, novos personagens, mas ainda assim, dentro desse mundo que foi muito bem apresentado. Os atores, no geral, eles estão muito confortáveis com seus papéis. Eu realmente gostei muito do que eu vi aqui. Foi um filme que me divertiu e muito. E eu digo pra vocês, inclusive, que eu me surpreendi que tem mais história do que eu imaginava pro filme de uma forma geral. Então é uma história que ela vai se remodulando, seja da forma que inicia o filme, como inicia o filme, a partir disso, como que a história é contada e como ela vai sendo moldada conforme a gente vai acompanhando esses personagens e as características deles, e também conforme eles vão ficando confortáveis uns com os outros. Eu acho que tem margem pra eles explorarem mais coisa,
como a história é muito centralizada no bardo, apesar da gente conhecer características desses personagens, de onde que eles vieram, como que eles se envolveram e tudo mais, ainda assim tem mais margem para abranger mais sobre as classes deles, sobre a galera deles, como que eles convivem e talvez até mesmo trazer missões a partir de coisas singulares deles, assim como foi da história aqui do bardo. E o filme, ele tem uma cena pós-créditos, é uma cena pós-créditos mais de piadinha, nada significativo para a história ou para a continuação do filme. Eu acho que ele é realmente um filme que vai sentir seu público e ver se teria uma continuidade. Ele é um filme bem diferente do filme antigo, mas é um filme que eu digo para vocês que funciona. A fórmula que eles criaram aqui para contar essa história é um filme que eles podem contar de diversas maneiras, com diversos grupos, mas eu adoraria ver esse elenco aqui especificamente retomar para outra jornada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!